Irmãos, eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. E quanto mais a gente vive, quanto mais a gente caminha nesse mundo, mais a gente vê que precisa de Deus. Mas isso é para quem enxerga, né, irmãos? Isso é para quem enxerga. Tem pessoas que acham que o futuro está no dinheiro, no trabalho, em várias outras coisas, mas só há futuro com Deus. Sem Deus não existe futuro. E o projeto de futuro de Deus para o ser humano requer que a pessoa tenha conhecimento desse projeto e que ela se converta a ele, que ela aceite ele, que ela deseje ser transformada por ele. Por isso que Deus ele escreveu a Bíblia. A Bíblia é o projeto de Deus para o ser humano. E conta várias histórias de várias pessoas, pessoas que são contra Deus, pessoas que são a favor de Deus, pessoas que são a favor do projeto, mas são rebeldes, ouvem a palavra, mas não querem mudar, pessoas que ouvem a palavra, mas desejam mudar. Então, é isso que a Bíblia vem contar, dizer quem é Deus, não é? E qual o projeto de Deus para o ser humano, o que Deus quer do ser humano. Porque nós começamos a história da Bíblia contando a história de um casal que estava morando em um lugar onde todos nós sonhamos. Onde você sonha para os seus filhos, onde você sonha morar, no paraíso. Não é isso que a gente sonha? Porque quando fala de paraíso, nós estamos falando de um lugar onde não há ciúme, onde não há maldade, onde não há corrupção, onde não há traição, onde não há mentira, onde não há infidelidade, onde não há roubo, onde não há traição. É tudo que você deseja. Eu acredito até que o bandido, não vou aqui falar de bandidos políticos ou bandidos que roubam dinheiro público, não. Estou falando do bandido comum, do ladrãozinho, do traficante de droga. Eu acredito que até esses bandidos desejam o paraíso. Porque esses bandidos, eles roubam, mas não gostam de ser roubados. E você vê que eles têm código de honra. Eles têm código de honra. Eles são extremamente unidos. Eles prezam pela fidelidade um dos outros, não aceitam traição. Quer dizer que no fundo, apesar deles fazerem coisas erradas, eles buscam aquilo que toda pessoa busca, um mundo correto, um mundo perfeito, buscam a felicidade, até porque não há felicidade no meio do caos, né? Há quando você até pode sentir prazer e felicidade, se você for um psicopata, e sentir prazer em ver os outros sofrer, tudo bem, mas eu quero ver quando o sofrimento chegar a você, se você vai gostar dele. É disso que nós estamos falando, não é? Então, esse casal estava no paraíso e estava com Deus. E a única coisa que Deus pediu para eles: olha, vocês podem comer de tudo, podem usar de tudo, podem viver aqui maravilhosamente bem, eternamente aqui nesse paraíso. Só naquela árvore ali, ó, do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer aquele fruto. E o que eles fizeram? Aí eu te pergunto, o que aconteceu com eles quando eles desobedeceram a Deus?
Nós conhecemos a história. O que aconteceu com esse casal quando eles desobedeceram a Deus? Então, irmãos, a conta é muito fácil de fazer. Se você não aceitar o projeto de Deus, você não vai poder morar no reino de Deus. Porque lá não entra a corrupção. É a mesma coisa, você é um cidadão honesto, trabalhador. Se você tiver um parente que ele é pedófilo, assassino de criança, e você tiver 4, 5 filhinhos, você vai aceitar ele morar na sua casa? Não vai, né? Coisa simples, né? Ah, mas é seu irmão. Meu irmão, mas na minha casa aqui, isso aqui é uma casa de família. O reino de Deus é um reino de pessoas honestas, 100% honestas, 100% justas, 100% fiéis, 100% decentes. E nós somos convidados para morar nesse lugar. Só existe futuro para o ser humano se ele desejar morar nesse lugar. E se ele desejar morar junto com Deus, ele vai ter que se converter ao projeto de Deus. Ele vai ter que lutar contra as suas misérias, contra o seu gênio ruim, contra as suas maldades, contra todo quanto é tipo de maldade. Você não pode aceitar o mal e acabou. Você tem que ser contra o mal, não importa o prêmio que você vai levar. Não importa. Você é chamado para lutar contra o mal. Porque tudo que é do mal não é de Deus. Tudo que é do bem vem de Deus. E a promessa é essa. É uma promessa? É. É pela fé? É. Mas me mostra alguma outra coisa que não seja pela fé ou pela promessa. Me mostra. Você que muitas vezes está trabalhando, acreditando que você vai ganhar aquele dinheiro no final do mês, ou que vai fazer aquela viagem, vai realizar aquele sonho no final do ano. Você tem certeza que você vai conseguir? Você não tem, meu irmão. É tudo pela promessa. É tudo pela fé. Só que a melhor promessa que existe para o ser humano na terra, até hoje, que eu conheço, inclusive é escrita, é a promessa de ressurreição e vida eterna, para viver junto com Deus. Isso vai vir de graça? Se fosse para vir de graça, Deus não ia escrever Bíblia, não ia precisar de igreja, você nem ia precisar de vir na igreja, você já ia nascer bom. Você sabe que você nasceu cheio de defeito, cheio de falha. Você sabe que nós temos uma tendência pecaminosa, todos nós. A Bíblia deixa claro, Jesus falou, só há um que é bom, que é Deus. Nós não somos bons, não há nenhum de nós aqui que é bom, não há nenhum de nós que é santo, ainda não teve santo aqui na terra. O único santo que pisou nessa terra aqui foi Jesus. Portanto, a sua luta é contra você mesmo, você mudar seus pensamentos, você mudar suas atitudes, e você desejar ser melhor. Vai ser bom para você aqui na terra, vai ser bom para as pessoas que convivem com você, que fazem parte do seu mundo, e vai ser bom para você no futuro. É para isso que você é chamado para lutar. Livro de 2 João, no capítulo 1, no versículo 1, só tem um capítulo, na verdade, né, o livro de 2 João, o apóstolo João diz assim: o presbítero à senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai,
seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai para vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos da tua irmã, a eleita. Amém. Irmãos, o apóstolo João aqui, ele está falando uma coisa muito séria, muito importante, e que até hoje, por incrível que pareça, a gente lê um versículo desse que não dá importância, mas tem muitos judeus que não acreditam que Jesus veio. Tem muitas, milhares de pessoas no mundo que não acreditam no Novo Testamento, que não acreditam nas profecias da vinda de Jesus, que não acreditam que Jesus veio. E o apóstolo João aqui, ele diz que essas pessoas são o anticristo, que nós não devemos andar com elas. Quando ele fala andar, é para você não ser amigo dessas pessoas. Você pode conversar com elas, você pode pregar para elas, não é? Mas não se render a elas. E o apóstolo Paulo diz aqui, porque já muitos enganadores entraram no mundo. São pessoas que enganam para mudar o sentido do projeto de Deus. E nós vemos aí, por exemplo, tem religião, igual a Testemunho de Jeová, por exemplo, que nega a divindade de Jesus. Tanto que eles estão aí há mais ou menos uns 30, 40 anos, mudando a Bíblia para tentar fazer com que ela mantenha esse pensamento deles, a doutrina deles, de que Jesus é apenas o arcanjo Miguel, não é? Mas o apóstolo Paulo diz aqui, quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como o Filho. E aqui não estamos falando de duas divindades, não. Nós estamos falando de uma. Entendeu? Porque a Bíblia é texto e contexto. Quando você lê o contexto, você vai ver que Jesus é o próprio Deus. Não há dois deuses, não há dois espíritos, não há dois senhores, não há dois reis. Há um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, um só corpo. Não é? E por isso é tão importante nós lermos a Bíblia para que essas pessoas enganadoras não nos afastem de Deus. 3 João. O presbítero
ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Ô irmãos, olha que coisa linda isso aqui. O apóstolo Paulo está longe dessas pessoas, ele fica sabendo que essas pessoas estão buscando a verdade do Evangelho, não estão seguindo a doutrina de homens, estão lutando contra toda a sociedade para pregar a verdade da Bíblia, e ele se alegra com isso. E nós, muitas vezes, quando vemos as pessoas se batizarem, se converterem, se entregarem ao projeto de Deus, não nos alegramos, não vemos felicidade nisso. Isso tem que ser um motivo de alegria, como diz a Bíblia, há festa no céu. Quando uma pessoa se converte, há festa no céu. Os anjos de Deus que não precisam da gente, Deus que não precisa da gente para nada, se alegra quando um de nós, pecador, falho, imperfeito, sem futuro, nos rendemos à palavra de Deus, ainda que com os nossos defeitos, porque nós não temos que colocar placa, nem estigmatizar, nem taxar ninguém. Nós temos que julgar a nós mesmos, não ficar agora achando que as pessoas não têm chance. Como que não? E você? Deus não te deu chance? Você já olhou para a sua sujeira? Você já olhou para a trave que está no seu olho? Para você poder não se alegrar com a conversão das pessoas? Não importa de onde a pessoa saiu, meu irmão, desde que essa pessoa toma uma atitude na vida dela, não importa o tempo, não importa o lugar, e ela aceita o projeto de Deus, tem que ser motivo de alegria para nós, motivo de felicidade, porque o reino de Deus está de portas abertas para todas as pessoas. Deus deixa claro que Ele quer salvar a todos. Infelizmente, é as pessoas que não querem ser salvas. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Isso é muito importante, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a gente tem que ter um procedimento bom com as pessoas, tanto as que estão na igreja como as fora da igreja, porque nós somos um testemunho de Jesus aqui na terra. As pessoas vão ter a gente como referência, não é? Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. O apóstolo Paulo aqui também está falando que essas pessoas aqui, o apóstolo Gaio e Demétrio e vários outros, eles saíam fazendo a obra, mas não tomaram nada dos gentios, ou seja, para não envergonhar o reino de Deus. Não é como hoje, muitas pessoas querem usar o nome de Deus, querem usar de magias, de adivinhações, de espiritismo, falando em nome de Deus, para fazer falsos milagres, para poder ganhar dinheiro. Que o que importa para eles não é a pessoa se converter, não é a pessoa se salvar, é o dinheiro que eles vão ganhar, ou a fama. E o apóstolo Paulo está mostrando claramente aqui, nada tomando dos gentios. Inclusive o apóstolo Paulo trabalhava
fabricava tendas, né? Era um missionário, era um lutador, era um sofredor. Na hora que ele estava lá sofrendo numa prisão, não tinha ninguém para defender ele, mas mesmo assim amava a obra, amava as pessoas, ficava feliz com a conversão das pessoas e não usava o nome de Deus para se enriquecer. A preocupação era com a verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Isso acontece demais, irmãos. Hoje, para você pregar numa igreja, você for servo de Deus, você viajar por aí, você não prega em igreja nenhuma, não. Entendeu? Você tem que ter um terno, você tem que ser muito recomendado, você tem que ter uma carteira de milagre grande, você tem que ter uma carteira de adivinhação grande, senão você não prega em lugar nenhum, não. E ainda, se você chegar e pregar a Bíblia, se você só ler aqui igual eu estou lendo, eles te expulsam da igreja e ainda falam mal de você. Entendeu? Eu estou falando porque eu sei, eu já passei por isso algumas vezes. Versículo 11, amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos por nome. Então, aqui, irmãos, você vê claramente que o apóstolo Paulo estava defendendo aqui Demétrio, que diz aqui, olha, que a verdade dava testemunho. Que verdade? Que verdade que Demétrio pregava? Que verdade que o apóstolo Paulo pregava? Que verdade que Gaio pregava? Aquilo que está escrito na Bíblia, irmãos. Essa é a verdade, não era filosofia de homem, palavras bonitinhas colocadas, não era piadinha no altar, igual tem pastor aí que fica rico contando piada no altar, entendeu? Pregava a verdade, pregava a Bíblia, por isso eram perseguidos pela igreja, por isso eram perseguidos pelos crentes, mas Jesus falou claramente, né, que ele foi perseguido também. Mas ele falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Porque quando você busca a verdade que está escrita na Bíblia, quando você busca defender a palavra de Deus, a palavra pela qual Jesus morreu, quando você busca viver essa palavra, mesmo muitas vezes não conseguindo por causa da sua fraqueza, mas Deus está vendo a sua intenção, o seu desejo, Deus estará com você, e é isso que importa. Você é chamado para agradar a Deus, você é chamado para servir a Deus. O resto Deus fará, e o inimigo cairá por terra. Toda palavra que as pessoas que não são de Deus falar contra você, vai vir contra eles. Porque a Bíblia diz que nenhuma ferramenta preparada contra o servo de Deus prosperará. Não é? Deus dá vitória para aquele que ama Ele, que ama a Bíblia e que luta contra todas as suas fraquezas, contra todos os impedimentos, para tentar fazer o que está escrito na Bíblia. Amém?